Olá, galera! A história, normalmente, ela conta aquilo tudo que a sociedade quer esquecer. Peter Burke. Sunday Bloody Sunday, canção do U2, lançado no álbum War, de 1983. É a história por trás desta canção que será o foco deste A História e a Música do canal Alan Christian Vinil. Segue a vinheta. Bom, galera, peço para que vocês se inscrevam no canal como sempre, curtam os vídeos, comentem, deem sugestões de canções que tem um fato real por trás dela. É um quadro que eu iniciei em dezembro, a história e a música, lá em dezembro com a canção Sobradinho, da dupla Sai Guarabira. Eu vou deixar aqui projetado para vocês verem. Aqui falaremos da canção que abre este álbum, lançado em 28 de fevereiro de 1983, a canção Sunday Bloody Sunday. Gente, o Domingo Sangrento, ele foi uma série de eventos ocorridos no dia 10 de janeiro de 1972, na segunda maior cidade da Irlanda do Norte, Derry. Foi uma mobilização de católicos, irlandeses católicos, contra as leis que impediam manifestações e também contra prisões arbitrárias que ocorriam na Irlanda em função da truculência e falta de sensibilidade do governo central, o governo britânico. Resultou numa batalha campal, uma manifestação pacífica terminou com uma batalha campal e um saldo de 13 feridos e 14 mortos. Nenhum deles sendo militares ou das forças de repressão. E aí ficou conhecido este evento como o Domingo Sangrento. É essa série de eventos ocorridos na cidade de Derry, na Irlanda do Norte, que inspirou Bono Vox, Larry, Adam e o The Edge a forjarem a música Sunday Bloody Sunday, que fora lançado, como eu disse, no álbum War de 1983, este álbum icônico aqui. Bom, como single, ele foi lançado no dia 21 de março daquele mesmo ano de 83. Na história, vamos contextualizar. Existem alguns eventos na história da humanidade, principalmente no século XX, com o nome Domingo Sangrento. Existem dois, pelo menos. Um ocorrido na Rússia, sobre a batuta do rei Nicolau, em 1905, se eu não me engano, né? E este ocorrido na Irlanda do Norte, e é este que nós vamos falar. Bom, contextualizando a Irlanda. A Irlanda, ela é uma ilha que faz parte ali do conglomerado do Reino Unido, uma boa parte. Grande parte da ilha da Irlanda é o Eire, ou Irlanda do Sul, do qual vocês conhecem, é a Irlanda da bandeira verde, branca e laranja. Esta, após uma guerra civil sem precedentes, ali no século XX, bem no final da Primeira Guerra Mundial, naquele inteirinho ali entre 1919 e 1923, ocorreu uma grandiosíssima guerra civil pelo direito de separação da Irlanda e tornar-se uma república. Isto não foi uma unanimidade entre os irlandeses. A Irlanda, ela tem uma formação de protestantes e de católicos, e o efeito religioso na Irlanda, ela é intenso. A maioria da população da Irlanda, ali no iniciozinho da década de 1920, era formada por protestantes. Ocorreu, então, um acordo, em 1923, dando a soberania
a Irlanda formando uma única república. Contudo, a parte norte, uma porção do norte deste conglomerado, acabou optando por manter-se leal à Grã-Bretanha, ou melhor, ao Reino Unido. E assim, temos a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, até 1972, ela possuía uma bandeira própria, uma bandeira semelhante à da Inglaterra, com uma mão estendida no seu centro. E a partir de 72 ela passa a assumir a figuração da bandeira do Reino Unido, a bandeira da Grã-Bretanha. Bom, ali na década de 20 surge o Exército Republicano Irlandês, o IRA. Ao contrário do que muito se pensa quando se fala da questão da Irlanda, se pensa que o IRA é um grupo paramilitar recente, ali a partir da década de 70. Contudo, o Exército Republicano Irlandês tem seus primeiros registros em 1919 em prol da República Irlandesa. Ao longo das décadas, o IRA sofreu uma série de cisões e deslocamentos em que esse grupo paramilitar ele foi radicalizando ou ficando menos radical nas suas ações. E são várias as cisões e vários os IRAs. O IRA original de 1920, ele tem ali o seu encerramento de atividades por volta do final da década de 30. Mas fundadores e grupos que participavam desse movimento mantiveram o IRA ativo. Na década de 60, nós temos a seguinte questão. A Grã-Bretanha passava por uma séria crise econômica, política e social. O desemprego na Grã-Bretanha atingia números grandes. A sociedade britânica ela passava por problemas, diferente da Irlanda do Sul. A Irlanda do Norte, sendo súdita da rainha, sendo parte da Grã-Bretanha, ela também passava por problemas. E esses problemas ficavam ainda mais intensos por conta dos posicionamentos divergentes da minoria católica da região norte da Irlanda, da maioria protestante. E ali nós temos dois grupos bem definidos. Os legalistas ou lealistas, né? Em que um grupo protestante surgiu ali, um grupo paramilitar chamado UDA, que é a Associação pela Unificação de Ulster, né? A Associação de Defesa de Ulster, e Ulster é o termo em Scottish, que é um dialeto local, para Irlanda, ou seja, a Associação em Defesa da Grande Irlanda. A maioria protestante e favorável à lealdade à Grã-Bretanha. E o Exército Republicano Irlandês, o IRA. Em seus vários braços, a maioria deles sempre convergindo para a mesma ideia. A ideia de uma Irlanda autônoma e separada da Grã-Bretanha. O contexto social e econômico forçava até essa argumentação de separação do IRA, mas ele não atingia, ele não atraía o povo para a luta armada, até porque ainda não era esse o foco, e muito menos para a radicalização, da desobediência civil. O UDA, como era lealista, ele conflitava diretamente com o Exército Republicano Irlandês. Neste contexto, o governo central britânico proibiu todo e qualquer tipo de manifestação de rua na Irlanda, em especial. Isso acabou gerando uma certa reprovação por parte de setores da população irlandesa, ferindo seu direito, como o de toda a Grã-Bretanha, de se expressar. Entre o ano de 70 até
a data do Domingo Sangrento, muitos foram os conflitos das forças britânicas de segurança, das forças britânicas de repressão, algumas vezes também associado ao exército britânico, e isso acabava dando um seguinte panorama. A maioria católica, apesar da ideia de uma Irlanda só, ela via no exército, nas forças de repressão britânicas um certo respeito, ou seja, uma ideia de que se identificava claramente quem era o suposto desordeiro daquele que era pacifista, mesmo contra as ideias centrais. E os protestantes, que eram leais à coroa britânica e não viam sentido de juntar o Ulster, que é a Irlanda do Norte, ao resto da Irlanda republicana. Esses conflitos acabavam também reverberando na maior parte da ilha da Irlanda, que é a Irlanda do Sul. Mas a concentração dos conflitos era dentro mesmo da Irlanda do Norte, principalmente na capital Belfast e na cidade de Derry, que eram os grandes focos dos protestos. Um ano antes foi considerado como terrorismo todo e qualquer tipo de manifestação pública de rua na Irlanda do Norte. E isso acabou acentuando ainda mais os desacertos de opiniões entre a Irlanda do Norte, entre os católicos irlandeses, do governo central e, claro, também da porção protestante, a porção lealista, identificado com o UDA. Bom, janeiro de 1972, um ano novo e as tensões antigas permanecem. Foi marcado um grande protesto que sairia pelas ruas de Derry até a prefeitura da cidade, parando na praça de Derry. Antecipadamente, o exército britânico fechou os acessos, prejudicando o andamento, o roteiro dessa manifestação puxada pelo segmento católico norte-irlandês. Assim mesmo, a movimentação ocorreu ali pelo início da tarde e cerca de 10 mil pessoas, a grande maioria católicos e todos separatistas, marcharam pacificamente pelas ruas de Derry. Muitos deles, vendo a impossibilidade de se reunir na praça central diante da prefeitura, mudaram o roteiro para outra área da cidade, mas um grupo em especial acabou mantendo o roteiro original de chegar até a praça da cidade, a Praça do Povo, e ficar na frente da Casa do Povo e se manifestar contra as leis arbitrárias do governo central britânico. O fato é que houve conflito entre grupos protestantes e grupos católicos, não entre esses grupos e as forças de repressão britânicas. Esse é um detalhe importante. Bom, galera, com a chegada de manifestantes na parte não autorizada pelas forças de repressão, houve então a organização das tropas para proteger o espaço. Como eram forças militares anti-civis, o planejamento inicial era de que quem chegasse perto fosse pego e preso. Ou seja, chegar, reprimir e levar para a detenção. O fato é que por volta das 4 horas e 13 minutos, no horário de Derry, na Irlanda do Norte, o que se viu foi o oposto. Sob o comando do Major Ted Yoden, houve então a seguinte ação. Houve a ordem para prender o maior número de pessoas possíveis. Eis que ocorre o seguinte.
As forças de repressão do exército britânico estavam representadas ali pelo segmento de paraquedistas. E todos eles dispostos no entorno da praça a Free Dairy Corner, que é a Praça da Liberdade. Bom, conforme foram chegando os manifestantes, o que se viu foi um tiro ao alvo. Foi dado ordem de repressão, o que foi entendido como ordem de atirar. E houve então um intenso tiroteio, basicamente, de acordo com relatos da época, basicamente do lado das forças britânicas ante os manifestantes. O saldo foram de 13 manifestantes mortos no ato da manifestação. E um dos manifestantes acabou morrendo depois, em virtude dos ferimentos. O fato causou comoção em todo o Reino Unido e nas duas Irlandas. A repercussão foi de chamar aquela série de eventos que culminou com a morte de 13 manifestantes e cerca de 14 feridos, como o Bloody Sunday, ou Domingo Sangrento. Vários relatos de testemunhas indicam que houve truculência por parte das forças de repressão e não houve tentativa de prisões, simplesmente foram tiros a queima-roupa. Bom, houve a justificativa por parte da repressão de que células do grupo separatista irlandês, o IRA, inflaram a população e estavam armados de bombas para o ataque. O que se viu entre as vítimas é que apenas um deles tinha uma ligação com o exército republicano irlandês. Os demais eram civis comuns. Do lado dos militares, nenhum ferido. Do lado dos civis, como eu disse, 13 mortos, 14 feridos. Depois esse número inverteu para 14 mortos e 13 feridos. Muitas foram as manifestações contrárias à arbitrariedade e à truculência das forças de repressão britânicas. Nos meses que se seguiram ali, houve uma sindicância interna para apurar as responsabilidades dos fatos ocorridos na tarde de 10 de janeiro de 1972. E houve, então, o que ficou conhecido como o Injury Tribunal, que investigou ali na sindicância. Foi uma investigação militar, particularmente, e o final acabou gerando um desconforto muito grande perante a população da Grã-Bretanha como um todo, mais ainda na Irlanda, em que foram inocentados todos os paraquedistas envolvidos nos eventos. E apontou que 8 das 13 vítimas que morreram no ato estavam armadas. Detalhe, nenhum exame de balística de pólvora nas mãos das vítimas comprovou que portavam armas ou que deram tiros, nem que foram encontrados armamento. Muitas testemunhas não foram arroladas, justamente porque iriam inocentar muitos dos que estavam presentes e que foram vítimas ali do Bloody Sunday. O inquérito foi concluído no dia 19 de abril de 1972, como eu disse, com o veredito de inocentar os envolvidos. Essa série de eventos fortaleceu ainda mais, inflamou os ânimos de muitos norte-irlandeses que, se eram reticentes ao radicalismo do exército republicano irlandês, acabaram aderindo, e no que se viu nas décadas seguintes foram uma série de atentados forçando a independência da Irlanda do Norte. Foram centenas de atentados à bomba, sempre voltados, na maioria dos casos, a militares e a forças de repressão da Grã-Bretanha.
e a alvos protestantes também, do qual eram respondidos pela Associação de Defesa de Ulster, que era o braço armado radical dos protestantes. Então os conflitos em Belfast foram muito fortes, em Derry, na Irlanda do Norte como um todo, respingando na Irlanda do Sul, na República da Irlanda, e na Grã-Bretanha, na Inglaterra também. Ocorre que décadas depois foi iniciado um segundo inquérito, conhecido como Inquérito Seville, iniciado em 1998 e concluído ano passado, em 2020. Ele apontou erro na ação policial. O primeiro-ministro britânico à época, o David Cameron, apresentou desculpas públicas pelos excessos e pelo morticínio ocorrido no Bloody Sunday de 10 de janeiro de 1972. Com quase 50 anos, o governo britânico ele reconheceu os erros cometidos no Bloody Sunday. Quem foram as vítimas e quem era quem? Eu vou citar aqui nome a nome e como essa pessoa acabou morrendo. Então, fica aqui. As vítimas. John Jack Dutty, 17 anos, foi morto com um tiro no peito e estava desarmado. Patrick Joseph Doherty, 31 anos, foi morto com um tiro nas costas e estava desarmado. Bernard McKeegan, 41 anos, foi morto com um tiro atrás da cabeça e estava desarmado. Hugh Gilmore Peel, 17 anos, tiro no cotovelo. A bala passou do cotovelo e chegou no peito. Estava desarmado. Kevin McKinney, 17 anos, tiro nas costas, desarmado. Michael D. Kelly, 17 anos, um tiro no estômago, desarmado. John Pierre Casal, 17 anos, tiro na cabeça, desarmado. William Noel Nash, 19 anos, um tiro no peito, estava desarmado. Michael M. McDade, 20 anos, tiro no rosto, estava desarmado. James Joseph Ray, 22 anos, foi ferido inicialmente, mas foi morto a queima-roupa por um dos paraquedistas. Estava desarmado. Gerald Dunnehy, 17 anos, tiro no estômago. Foi a única vítima que tinha ligação com o exército republicano irlandês. Horas antes, testemunhas dizem que ele fora visto com bombas, mas foi encontrado por civis que conseguiram recolhê-lo para salvar, um médico inclusive, de que ele estava desarmado. Gerald James McKinney, 34 anos, baleado no peito, desarmado. E a vítima posterior, John Johnston, 59 anos, ferido na perna e no ombro. Ele não tinha nenhuma relação com a manifestação, ele estava se dirigindo a um carro para buscar um familiar e acabou no meio do confronto armado e acabou sendo ferido. Ele faleceu meses depois, vítima de complicações dos tiros que ele levou. Percebam que nenhum deles estava comprovadamente armado. É com base nesse contexto que marcou e marca demais a história das duas Irlandas, que o U2 gravou Sunday Bloody Sunday, que foi lançado originalmente em 21 de março de 1983, foi considerado a canção 268 de uma lista das 500 melhores canções de todos os tempos, eleita pela revista Rolling Stone, ainda nos anos 80. E a revista britânica New Statesman
considerou Sunday Bloody Sunday como uma das 20 maiores canções de cunho político de todos os tempos. Essa canção foi lançada em single de 7 polegadas e de 12 polegadas na época, mais um CD single lançado nos anos seguintes. Ela ficou, durante o ano de 83, no 7º lugar da Billboard Top Tracks nos Estados Unidos no ano de 83. A letra da música, ela relata, inicialmente, Sunday Bloody Sunday, ela teria ali uma outra pegada, já falando claramente de uma discussão entre duas pessoas, falando não me importa se você, dos problemas do IRA da UDA, ou da IRA e da UDA. A música ela foi repaginada para Sunday Bloody Sunday e ganhou essa pegada dos jovens, das pessoas mortas em torno de uma ideia de liberdade. E quantos mais irão sofrer em função do Domingo Sangrento? A letra ela gira em torno disso. Bom, o que resultou aí? Só foi o U2 que gravou algo baseado no Domingo Sangrento? Não. O John Lennon também já gravou uma música com o mesmo nome, Sunday Bloody Sunday, com a Yoko Ono, mas com outra levada, mas também pacifista. O Paul McCartney também gravou uma música com seu grupo Wings, também partilhando da ideia da libertação da Irlanda, do direito dos irlandeses de serem livres. A música do Wings foi uma das poucas, né, que estão banidas da BBC Radio, da Inglaterra, por conta da sua verve, né, de devolver a Irlanda para os irlandeses. Bom, no ano de 1998, o exército irlandês, o IRA, ele demove armas para a pacificação das questões políticas naquela região. O exército irlandês, republicano irlandês, ainda existe, mas não como grupo paramilitar. Ele está imerso dentro de um grupamento político partidário com direito a voz e voto na Irlanda. A Irlanda ainda cura suas feridas do ocorrido há quase 49 anos atrás. Bom, Sunday Bloody Sunday. Esta é a história real por trás desta importantíssima música composta e gravada pelo U2 e lançada neste álbum U2 War de 1983. Esta é a história e a canção, ou a canção e a história. Galera, aqui é a conexão do historiador, professor de história, do colecionador de discos, fazendo a linkagem entre música e a sua profissão, a história. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que venham contribuições de vocês, sugestões de outras músicas que tenham um contexto real por trás delas, para que nós possamos fazer vídeos assim como esse especial aqui, tá certo? Aqui é o Alan Christian, do canal Alan Christian Vinil, desejando que paz antes de tudo e música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. Um abraço, galera!